Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá a todos! No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber um dos principais nomes quando o assunto é supply chain e compras aqui na América Latina. Com uma bagagem que passa por tecnologia, serviços, finanças e agronegócio, ele já liderou times diversos e enfrentou contextos super complexos e sempre com um olhar estratégico e conectado com inovação. Atualmente ele é Head de Procurement para a América Latina na IBM e foi reconhecido como um dos top 50 executivos de compras no Brasil em 2025. Vocês estão vendo, né, ouvintes, aqui só tem gente top, né, no podcast da GoEpic. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Então, a gente está hoje com o Leonardo Dilzer. É um prazer enorme, tá, ter você aqui com a gente. Conta um pouco da sua trajetória para quem ainda não te conhece, Leonardo. Legal, Wellington. Agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês também. Bom, eu vi até um podcast de uma colega aí com vocês, acho que há 2 semanas atrás, ela comentou que ninguém de fato escolhe compras, né? A gente acaba caindo em compras, e comigo não foi diferente. Eu comecei um estágio trabalhando, na verdade, na frente de supply chain, em importação, numa multinacional japonesa, do ramo de tecnologia. Uhum. Atuei por lá como estagiário, fui efetivado como assistente de importação, e aí nesse momento eu vi o programa de estágio da IBM. Eu falei, pô, acho que é interessante, é uma grande empresa, vou dar um passo para trás, já era CLT, para me arriscar nesse estágio em compras na IBM. Foi o que eu fiz, e deu muito certo. Eu fiz o estágio e boa parte da minha carreira na IBM. Depois fui para o mercado, e aí que eu tive toda a experiência que você comentou em indústrias de outros segmentos, como agronegócio, serviços, fintechs. E depois de 8 anos aí no mercado, eu retornei para a IBM faz um ano para liderar o time de compras aqui na América Latina. Para mim é como se fosse uma volta para casa, né? Eu comecei lá como estagiário, agora ter esse privilégio de liderar essa equipe aqui na América Latina, para mim é sensacional. Muito bom, Leonardo. Agora que o público conhece um pouquinho, né, da tua trajetória, acho que já está no momento que eu posso começar, né, a disparar as perguntas aí que vão contribuir com o dia a dia do público de compras. Leonardo, primeira pergunta, tá dentro do tema que a gente está abordando hoje, como você enxerga o impacto da inteligência artificial na rotina dos profissionais de procurement? Legal, legal. Essa é uma ótima pergunta, Wellington. Primeiro que inteligência artificial é um tema que eu gosto muito de discutir em procurement. Acho que as oportunidades elas são imensas dentro dos nossos processos. Para o profissional de procurement, é uma grande oportunidade de reduzir a parte operacional que a gente tem, ter novos insights, novas informações de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida e mais estruturada para a tomada de decisão. Eu acho que é realmente uma mudança de jogo para o pro profissional de compras. Ele vai sair ali de uma série de funções operacionais e processos operacionais para ter mais tempo para pensar o estratégico, fazer o estratégico e de fato agregar valor para a empresa. Então, é uma mudança grande, mas é uma grande oportunidade também da área de compras ter mais destaque e mais impacto estratégico do que já tem. Eu acho que esse é o caminho certo aqui para as áreas de compras, e realmente para o profissional de compras é um grande avanço. Perfeito. Você, bom, revelou algo aí que eu não sabia. Então, você é uma pessoa que busca, né, esse conhecimento aí no que diz respeito à inteligência artificial. Você comentou que gosta, inclusive, né, do assunto. O que a gente vem percebendo hoje, Leonardo, é que, inclusive, né, a IA ela não está focada só nessa parte, né, de execução de tarefas. Quanto mais as empresas vão aderindo, mais a gente vê que ela vem, inclusive, revelando algumas coisas, né? Então, revelando ineficiência, da própria operação como um todo, né? Não se limita só ao setor, à área de compras, mas revelando ineficiência, propondo caminhos, né? E muitas vezes até antecipando riscos. Com certeza. E isso passa por uma mudança que não é só tecnológica, né? A tecnologia, ela com certeza ela é o propulsor de tudo isso.
mas a gente está falando, né, de a gente ser chamado para mudar, inclusive, o propósito da área de compras, né? Com certeza. Como é que você vê, então, também essa questão, né, dessa mudança cultural e da inteligência artificial sendo aplicada no dia a dia de compras hoje? Só para a gente prolongar um pouquinho mais essa primeira pergunta. Show de bola. É uma mudança cultural grande para os compradores e para a organização, né? A gente está falando de uma mudança é, na raiz da atuação de compras. Então, a partir do momento que eu paro de fazer, por exemplo, análises manuais e recebo as informações já estruturadas para a tomada de decisão, é realmente uma mudança de cultura. Uhum. Existe um receio, a gente vai falar disso mais para frente, do comprador de ser substituído. E não é essa a ideia da aplicação da inteligência artificial em compras. E sim deixar o comprador mais estratégico. Então tem uma mudança de skill que leva a uma mudança de cultura que realmente é necessário. Então, para o comprador do futuro, ele precisa estar preparado para isso. É, mas dentro ali de mudanças, do que a IA pode fazer, de mudança de processo, e etc., eu acho que realmente vai muito mais do que automatizar processos operacionais. Né? Hoje, na IBM, a gente tem algumas utilizações já de inteligência artificial em compras, Legal. com o objetivo de trazer realmente insights para os compradores, não só liberar espaço ali, liberar a mão deles das tarefas operacionais, mas também trazer realmente predição, conseguir trazer dados de fornecedores que ajudem na negociação e não somente realmente a liberação das tarefas operacionais. Não, perfeito. Como a gente está falando muito dessa questão, né, dela até apontar ineficiências, a gente pode, inclusive, trazer, né, talvez em uma frase que é justamente a IA ela não está só otimizando, né, o procurement, mas tenho a impressão de que às vezes ela está até questionando, né, o que procurement deve ser. Então, de fato, mostrando, né, esse lado, essa posição estratégica que procurement deveria, né, assumir dentro das empresas. Mas legal, Leonardo, a gente falou inclusive, né, que vai além de tarefas, né? Mas eu vou dar um passo atrás agora para a gente pensar em algumas tarefas. Então, que tarefas manuais, né, ou repetitivas, de fato, você acredita que a IA já consegue automatizar com eficiência na área de compras? Bacana. Tem algumas tarefas que geram um trabalho operacional para o comprador e que hoje a gente já consegue automatizar. Como triagem de requisição, então recebeu a requisição, antes nós tínhamos ali os compradores ou os team leaders fazendo a triagem e classificando e distribuindo entre os compradores. Hoje a gente já consegue ter essa tarefa operacional já automatizada também. Classificação de pedido de compras, análise de contratos, que é algo super legal. Então, pô, tem um contrato ali de 60, 90 páginas que o comprador ele passava ali folha por folha para levantar o que precisava do jurídico, o que precisava da BU, o que ele precisava validar. Hoje a gente já consegue utilizar a inteligência artificial para fazer uma análise completa do contrato e vai entregar para o comprador ali os principais pontos do contrato, os principais pontos de risco, os principais pontos de atenção. Então ele já consegue ali ganhar um tempo enorme, não tira a necessidade do comprador, mas sim ele consegue já ter essa análise do que ele precisa tomar ação. E ali, desses insights, alguns ele vai falar, pô, legal, esse aqui é um risco, mas é um risco que eu estou disposto a tomar. Esse aqui não, esse aqui é um risco que eu preciso compartilhar com a BU. Então, gera uma atuação realmente mais estratégica, como a gente comentou. Além disso, leitura de nota fiscal, então input de nota fiscal. Hoje, na IBM, por exemplo, a área de contas a pagar fica embaixo do time de procurement. Então, essa leitura de nota fiscal é realmente importante, é um ganho importante, é uma aceleração dos processos também de input de nota fiscal e pagamento do fornecedor. Perfeito. Em alguns casos, cotações com fornecedores também é possível já, cotações mais simples, de baixo valor, a gente já consegue também automatizar e colocar para a inteligência artificial apoiar a gente. Então, tem algumas iniciativas operacionais que a gente consegue automatizar com foco total em gerar dados, informação e reduzir o workload operacional do comprador. Perfeito. Muito bom isso que você falou, né? Inclusive, a gente tem que frisar bastante essa questão, né, de substituir ou não, né, o trabalho do comprador para tirar essa. Às vezes dá a impressão que é um pouquinho de status quo também, né? Porque nem cheguei a testar e ver se de fato, né, o que acontece no dia a dia ali da operação, mas realmente é mostrar que a IA,
o papel principal não é substituir, mas é pensar junto, né? Então, uma provocação que eu faço muito para o meu time, a GoEpic como uma empresa, né, que fornece soluções, né, para compras, para automação, inteligência artificial, eu provoco muito o time, porque o que a gente precisa pensar hoje, né, no que diz respeito a IA e automação, não é quais botões, né, pensando em futuro, inclusive, né, a gente fala até de futuro, talvez tenha que ter depois um podcast falando só de futuro, né, Sim, mas é até de eliminar telas, né, ou interfaces de usuários, inclusive. E o que eu falo muito, a provocação que eu faço é, não é RPA e inteligência artificial, não é sobre eu não ter botões para apertar, né, ou simplesmente fazer com que o meu usuário deixe de apertar alguns botões. Mas a pergunta talvez tenha que ser inversa, né? De fato quais botões nem deveriam existir? Então eu trazer essa inteligência para justamente, né, pensar junto com compras. Então às vezes a gente fica, automatiza isso, automatiza aquilo, automatiza aquilo. Mas talvez isso nem deveria existir, essa com etapa, certeza. né? E é aí que entra a inteligência. Com Uma certeza. provocação que eu faço bastante interna aqui, inclusive, né? Faz super sentido, e eu acho que esse é o momento, né? A gente está discutindo realmente uma mudança estrutural na área de compras com a Uhum. aplicação de IA. E tem que ser aproveitado essa oportunidade para rever os processos de forma geral. Então, é uma oportunidade de simplificar a área de compras sem perder, obviamente, todos os pontos de compliance e regras e políticas, mas sim, eu acho que tem oportunidade para simplificar e esse é o momento mesmo. Perfeito. E agora eu acho que é um ponto, como a gente já falou uma e outra vez, né, justamente dessa questão relacionada a IA substituindo ou não, é um medo, volte e meia a gente fala, né, não da forma como eu quero abordar com você aqui agora nesse podcast, né, de maneira mais específica, mas volte e meia surge esse tema, que é o quê? Muitas pessoas ainda têm medo, né, que a IA vai substituir de fato, né, os empregos, que o trabalho dessa pessoa já não vai mais ser tão relevante por causa da IA. Eu não vou. Depois eu falo a minha opinião, mas aí quero ouvir de você. Na tua opinião, Leonardo, ela substitui de fato, né, compras ou você acha que ela está mais para uma posição ali de transformar o papel dos profissionais de compras? Exatamente isso. Ela não substitui, ela realmente transforma. Então, eu recebo muitas dessas perguntas aqui dos compradores também, aqui da minha equipe, e realmente é um receio geral, e eu acho que vem de um status quo também que a IA pode realmente substituir empregos ou tirar empregos e etc. Então, isso já vem culturalmente dentro da cabeça das pessoas, dos funcionários. Então, mas não substitui, ele transforma. A IA ela vem para simplificar a vida do comprador. E eu costumo dizer que com a IA, o comprador ele não só continua sendo essencial, mas ele vira até uma figura totalmente estratégica, mais do que essencial dentro da organização. Perfeito. Então, mas precisa, obviamente, que o comprador ele se prepare para isso. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando de trazer predições, a gente está falando de trazer visões estratégicas de fornecedores, de mercado, automatização de tarefas operacionais. Então, aquele fornecedor que ele está mais, aquele comprador que ele está mais voltado para as tarefas táticas e operacionais, ele precisa estar atento ao mercado e se reciclando em skills mais estratégicos, porque vai chegar um momento que ele vai precisar ser mais estratégico do que tático. Então, não substitui, transforma a área de compras, mas é uma oportunidade para desenvolver outras competências mais estratégicas, competências de análise crítica, competências mais estratégicas em questão de gestão de relacionamento de fornecedor também. Então, vai muito para essa linha da mudança da atuação do comprador, mas ele não é substituído. Né? A IA ela não consegue substituir o conhecimento e o know-how ali, o feeling do comprador nas negociações, como seguir os alinhamentos com as áreas. Então, o comprador ele ainda é extremamente necessário, mas ele precisa entender e aprender como usar todas as ferramentas que a IA traz de uma forma que ele consiga entregar mais valor para a companhia. Perfeito. Concordo plenamente com a visão que você tem, porque normalmente vem essa questão como sendo quase um cenário apocalíptico, né? Então a IA vem, e querendo ou não, né? A gente é influenciado por um monte de filme aí, né? Quem gosta, né?
desses filmes futurísticos, com certeza já viu alguma coisa nesse sentido ali, de Perfeito. robôs tomando conta de tudo. Então, eu acho que a gente é levado diretamente a esse tipo de pensamento, né? Algo apocalíptico. O que eu vejo, talvez, é uma opinião pessoal minha, talvez se esse profissional de compra deixar de utilizar e de se ambientar com a IA, pode ser que ele acabe se tornando obsoleto. Por quê? Porque deixou de utilizar uma ferramenta que o mercado tende a aderir, já aderiu, né, de maneira geral, assim. Por quê? Por um conhecimento obsoleto. Então, você mencionou, inclusive, né, skills e assim por diante. Vou pensar em como é que eu penso de maneira mais estratégica, né? Trago isso para o meu dia a dia. E a IA fazendo o que é básico ali no dia a dia, automatizando essas coisas e, claro, gerando inteligência para que esse comprador ou negociador, cada empresa, né, muitas vezes divide, inclusive, né, esses papéis. Mas é isso. Talvez a pergunta, né, antes de eu me preocupar se ela vai substituir ou não, porque a ideia inicial sempre foi automatizar tarefas que são repetitivas, o que em mim, né, eu como pessoa, já foi automatizado sem que eu percebesse, né, inclusive. O que eu já estou fazendo de maneira automática e talvez perdendo até oportunidades, né, de gerar algum tipo de resultado diferente para a empresa. E a gente sabe que tem, às vezes a forma como eu olho diferente para uma compra ali de curva B e C, por exemplo, a forma como eu enxergo aquilo, se eu enxergar no longo prazo, se eu estiver olhando sempre para curto prazo e urgência, eu sei que eu não vou ter um ganho expressivo e talvez vou até pagar mais caro por aquilo. Agora, negociação de um ano, dois, e muitas vezes itens que parecem, né, que não tem um valor agregado tão grande, mas tem um volume, às vezes no dia a dia eu já automatizei isso. Ok, clico no botão, compro do mesmo jeito que eu comprei há 5 anos e vamos lá. Então, Exatamente. a gente está falando de robô e IA, né, mas tem que parar para pensar o que a gente está fazendo, né, Exato. igual a eles, né, igual aos robôs. Então, acho que esse é um ponto importante também para trazer. Com certeza. Com certeza. E pensando de novo, né, nessa tua experiência, Leonardo, um exemplo, né? Queria que você trouxesse um exemplo prático para a gente de como você e o seu time vêm utilizando IA, né, ou integrando IA aos processos de procurement. Legal, legal. Tem algumas iniciativas que a gente já vem trazendo e já tendo bons feedbacks dos compradores. Um é o que a gente chama de Ask Procurement, que é um assistente de inteligência artificial, que ele é focado somente em compras. Então, tanto para os usuários quanto para os compradores. E ele traz alguns insights referentes à atuação da IBM no mercado como um todo, como compras, né? Então, se o comprador ele precisa saber, ele vai ter uma reunião com um dos seus principais fornecedores. Ele entra ali no Ask Procurement, pergunta de forma extremamente simples qual o spend ou um sumário no relacionamento com o fornecedor XYZ. E aí a IA já vai trazer uma análise completa de spend, prazo de pagamento, quais contratos ativos, uma série de informações que vão ali munir o comprador para aquela reunião. Mesma coisa, vai fazer uma RFP, precisa das informações do fornecedor, dos outros fornecedores, ele já traz ali também um histórico dos fornecedores, que a gente já tem ali um guia por onde ir na negociação. Então, traz uma série de informações bacanas, o mesmo para o usuário. O usuário precisa saber qual que vai ser a data de pagamento de uma nota fiscal do fornecedor que atende ele. Ele coloca ali o número da nota fiscal, perguntando qual é a data de pagamento, já traz essa informação ali de forma rápida e direta para ele. Então tem uma série de informações gerais que a gente consegue ali de forma estruturada e de forma muito rápida dentro do Ask Procurement. Mas também, voltando ali para as tarefas operacionais, né, o comprador ele consegue hoje aqui já utilizar a inteligência artificial para fazer análise de propostas. Então, ele fez uma RFP, recebeu as 3, 4, 5 propostas comerciais, ele vai colocar dentro do portal da AI e vai conseguir receber uma análise completa daquelas propostas. Então, análise de valores, análise de prazo de pagamento, prazo de entrega, e ali ele já vai conseguir ter uma visão mais ampla da tomada de decisão. Tira todo aquele trabalho de planilhar as informações, fazer o comparativo, então ele já recebe ali de forma estruturada e automatizada.
Então, são iniciativas que ajudam ali, ganham tempo que o comprador perdia ali no operacional, ou respondendo o cliente interno. Então, hoje já estão automatizadas pela inteligência artificial. A palavra planilhar, né, devia causar medo hoje em dia, Com certeza, né, com em certeza. compras, inclusive. Quando a gente fala de mapa de cotação, né, tem muita oportunidade nos mapas de cotação que Sim, hoje, de maneira manual, a gente acaba perdendo. exato. Então, penso aqui, por exemplo, no que vou trazer essa visão, né, dos nossos clientes também e da própria plataforma da web. Quando eu falo de mapa de cotação, inclusive, alguns dos nossos clientes acabam utilizando até score. Então, eu vou ter o score para questões que são tangíveis, por exemplo, né? Então, prazo de entrega, o valor cobrado e assim por diante. Isso vai levar a um score e uma classificação específica. Quando eu falo de algumas coisas que eu posso considerar como sendo qualitativas, pode ser, por exemplo, a avaliação do fornecedor, ou o histórico dele também, né? Quanto tempo ele está com a gente. Bom, tem vários pontos, né? Daria para citar alguns aqui, inclusive. Estou falando de trazer de novo, né? Algo que um que eu gosto muito, que é variação, né? Variação do preço que está sendo cobrado. E a gente mostra isso, né, para os nossos clientes quando eles estão fazendo a negociação, né, compras com os fornecedores deles. E qual foi a variação desse preço, né? Então, poxa, há X dias atrás era R$ 50. Agora ele está me cobrando 75. Então, automaticamente vai aparecer nesse mapa de cotação essa variação. Tudo que for. Aí, claro, tudo é parametrizável, né? Personalizável. A gente não fala customizável. Não cabe mais customização nos dias de hoje também. Você trabalha com tecnologia, bom, a IBM, né, uma empresa fantástica de base tecnológica, não cabe mais falar customização, né? Com Então é certeza. personalizar, no code, no máximo low code, assim por diante. Sim, Mas é basicamente o quê? Parametrizo, vejo o que faz sentido para o meu negócio, para a minha operação, a nível de score, né? Então, e aí, por exemplo, variou mais do que 2%. Eu não vou eliminar esse fornecedor 7, 10, 15%. É uma informação que eu vou usar. Então, por exemplo, pode ser que variou 15% do que esse fornecedor está me cobrando por aquele item específico, então vai no nível granular, né? Porém, ainda assim pode ser que esse fornecedor ganhou a cotação. Beleza? Então quer dizer, os outros estão me cobrando mais caro, não teve variação histórica para aqueles outros itens e outros fornecedores, só que ali eu vi que teve uma variação de 15%. É uma oportunidade, né? com Então certeza. ele ganhou, tá cobrando mais caro, mas na hora da negociação eu tenho essa informação também. Então, poxa, Isso é excelente. E campeão, aí, você ganhou, né? Mas ó, tem uma coisinha aqui que pode ir além do saving, né? Porque eu já estou dizendo para ele o que mudou, quero entender com ele por que a variação foi tão grande, mas vai além do saving. Eu já sei que pelo menos esses 15% é a entrada da minha negociação, por exemplo, né? com Para certeza. esse item, que é granular. Então, é o que você falou já, né? Você trouxe vários exemplos que eu achei muito bons nessa parte de negociação. Eu trazer, né, essa questão de spend, fazer um spend análise, não só fazer, mas trazer no momento em que eu vou falar com o fornecedor, achei fantástico isso. E não adianta, tem coisas que a IA, né, ela vai te mostrar, ela vai encontrar que o Excel nunca vai te contar. Ele nunca Exato. vai trazer para você, né, a nível de dados ali adicionais. E aí, Isso mesmo. prosseguindo, Leonardo, nesse tema, tá bem interessante os exemplos que você está trazendo aqui para os nossos ouvintes. Quais são os principais desafios? Né, ou resistências que você já enfrentou justamente para fazer a implementação de IA na área de compras? Não, legal. É uma ótima pergunta, Wellington. Resistências. Resistências são culturais. Então, é a resistência do que a gente conversou antes, do medo de ser substituído por uma AI, é a resistência a novas tecnologias. Então, mesmo antes do mundo aqui de inteligência artificial, quando tinha uma mudança de sistema, uma mudança de ERP, já tinha uma grande resistência, né, de toda a população. Então, quando a gente fala de AI, eu acho que essa resistência é ainda maior. Então, acho que cabe aí aos líderes de compras também trabalhar na cultura do time para diminuir essa resistência, trabalhar também com os stakeholders, porque pode existir resistência também das áreas parceiras, então a gente precisa estar todo mundo ali alinhado,
tanto em expectativas quanto o que é esperado, né, na aplicação de AI, mas é uma mudança cultural. Então tem essa resistência inicial que precisa ser quebrado ali, desmistificando alguns pontos que são de receio, são de medo e que não há motivo para isso, né? E quando a gente fala de desafio, o principal desafio disparado é a estruturação de dados. Então, hoje, quando a gente fala de empresas, de forma geral, são poucas as empresas que já têm os dados estruturados para utilizar a inteligência artificial. Então, o primeiro passo vamos analisar os nossos dados. De onde saem os nossos dados? Né? Eu tenho um sistema, eu tenho 3 sistemas, eu tenho 5 sistemas. Pô, se eu tenho mais de um sistema, então como que eu vou estruturar dentro de uma base única para alimentar essa inteligência artificial e ela aprender e me dar os insights que eu preciso? Então, acho que esse é o principal desafio, como organizar os dados. Depois que organizou os dados, aí sim vai para essa questão de tirar a resistência, mudar a cultura, e aí eu consigo fazer a aplicação. Mas tudo começa com os dados, né? Eu comento que se não tiver uma consolidação dos dados ali de forma estruturada para a utilização da inteligência artificial, ali a gente está perdendo tempo, perdendo investimento, não vai dar o resultado esperado. Perfeito. A forma como você trouxe é muito boa, né? Porque essa resistência, a gente está falando de IA, mas antigamente eram outras coisas, né? Sim. Então, basicamente, o porquê de estar fazendo isso, né? Qual o papel, trazer clareza, né? Desse novo papel que as pessoas vão ter, de acordo com essa nova tecnologia, ou esse novo sistema, o que muda, o que não muda, né? Acaba, acho que acaba no final, acho que sendo mais psicologia do que tecnologia. Então, é de fato envolver as pessoas, deixar claro, né? Porque, realmente, quando a gente não entende o porquê de uma mudança, e no passado, né? Não sei se... Vou dizer no passado, né? Para não dizer que atualmente continua acontecendo, mas as coisas vinham muito goela abaixo, né? Top-down. E aí isso, claro, já causa, né? Acho que uma primeira fricção quando eu estou tentando fazer uma mudança grande, né? De início. Perfeito, então. A gente vai seguir aqui, Leonardo. Tem mais algumas dúvidas aqui que eu quero entender, né, pelo que você já passou. Pensando em risco especificamente, você acha que a IA realmente pode ajudar, né, a prever riscos de fornecimento, flutuação de preço? E como isso aí funciona na prática? Não, legal. Um exemplo? Com certeza. E é onde eu acho que a gente precisa chegar nas áreas de compras, essa utilização, prever risco de fornecedores, prever risco de cadeia de suprimentos, prever a flutuação de preços, e aí vai ser o mundo ideal para o comprador, para ele estar munido de todas as informações necessárias para fazer a estratégia de compras. Então, aí ela consegue, né, cruzar um grande volume de dados com os históricos e trazer aí os indicadores, trazer os insights para os compradores trabalharem em cima disso. Então, a gente tem realmente que usar a AI para prever os riscos, para levantar essas informações de flutuação de valores, para tentar ao máximo reduzir os riscos, mas se antecipando a eles também de forma proativa. Então, acho que ela traz aí um apoio para os compradores para agir de forma proativa antes mesmo daquele risco chegar ou antes mesmo daquele problema chegar. Muitas vezes é um problema, é um contrato ativo que pode ter algum impacto por alguma questão de flutuação de preços do mercado. A gente está vendo aí várias mudanças de tarifas nos Estados Unidos, isso impactando todo o mercado, etc. Então, como nós podemos usar a inteligência artificial para trazer insights que me ajudem a prevenir a flutuação ou me preparar para essa flutuação de valores que pode vir para problemas de fornecimento ou algo similar. Perfeito. Então, vou te fazer uma pergunta aqui para você me ajudar e ajudar os ouvintes a entender um pouquinho mais. Então, basicamente, o que você está compartilhando aqui com a gente é que risco, quando a gente fala de IA, risco não é mais uma surpresa, por exemplo. Ela pode prever algumas coisas e, de fato, essas variáveis, né, que a IA ajuda a monitorar, elas podem ser previstas. É uma variável que pode ser prevista. Eu acho que a pergunta que eu queria fazer é essa, então. Exatamente, é exatamente isso. É o que a gente chama de análise preditiva.
A AI ela faz essa análise preditiva e traz esses insights para o comprador, para a liderança de compras, para que seja feita a tomada de decisão antes de que esse risco ou esse problema aconteça. Legal. Excelente. E como a IA, Leonardo, dentro desses cenários que a gente acabou de conversar, como que ela pode de fato contribuir agora pensando em um relacionamento que seja mais estratégico com os fornecedores? Ela pode trazer, de fato, dados que, de forma geral, tragam também novos insights para os compradores sobre o relacionamento. Então, desde a avaliação do fornecedor, de como que está sendo o desempenho daquele fornecedor nos últimos 2, 3 anos, mas também, como você comentou, trazer ali uma variação dos preços, como que variou os valores em relação ao que ele está me ofertando nesse momento de renovação, no momento de um novo contrato, trazer esse overview de todo o relacionamento nos últimos anos, se houve problemas, se em algum momento ele entrou para alguma lista de fornecedores que estavam atuando com baixa qualidade, ou se o score dele é alto e vale a pena a gente investir no relacionamento com esse fornecedor. Então ela traz uma série de informações importantes para que os compradores consigam gerir o relacionamento com seus fornecedores. E aí entra também o que a gente estava falando antes, né? O comprador ele precisa estar preparado para receber essa informação. Então ele precisa ter se desenvolvido nos skills de gestão de fornecedores, para quando ele tiver todas as informações, ele saber de fato como ele vai usar isso em benefício da empresa, em benefício da negociação, em benefício também, quando a gente fala de fornecedor, a gente está falando de parceria, então tem que ser algo que seja bom para os dois lados. Então, como ele também vai entender o ambiente do fornecedor e conseguir fazer uma negociação que seja benéfica para a empresa e para o fornecedor. Então, requer também uma atuação extremamente estratégica, saindo, de novo, do tático para o estratégico. Então, né, volta para o tema, a inteligência artificial não substitui, mas ela traz aqui novos insights que exigem novos skills e uma nova atuação do comprador. E nesse caso é isso, a gestão de relacionamento de fornecedor, a gente ganha muito com a aplicação da inteligência artificial, mas o comprador ele tem que estar preparado para usar todas as informações, todos esses insights que ele vai receber. Perfeito. Aí uma dúvida minha, você acha que a IA, ela poderia inclusive identificar talvez algum tipo de afinidade cultural entre a empresa e os fornecedores, por exemplo? Acho que sim, acho que pode chegar a esse ponto. Quando a gente fala ali de cadastro de fornecedores, né? Algumas empresas elas pedem documentos e informações da atuação do fornecedor, de como ele atua internamente com seus funcionários, Uhum. nas suas relações de trabalho, que mostram a cultura do fornecedor. E nisso a gente consegue balizar com a cultura da empresa. Então, sim, com certeza a IA consegue trazer isso e trazer, pô, é um fornecedor que tem a mesma cultura, uma cultura muito similar, né, a mesma mentalidade de trabalho, e sim, pode ser um match maior em relação a outros competidores. Né? Perfeito. E você falou algumas vezes, né, sobre essa questão de skills, ou o profissional, né, de procurement, ele está preparado para essa mudança, né, também relacionada à IA. Que competências, na tua opinião, Leonardo, os profissionais de procurement precisam desenvolver para poder trabalhar lado a lado com a IA? Real. Com certeza, competência analítica. Então, ter esse skill desenvolvido é extremamente importante Uhum. e ter também o strategic sourcing ali na ponta da língua. Então, quem não tem, né, até uma dica para os compradores, quem está atuando de forma tática e não tem ainda um aprendizado, um desenvolvimento em strategic sourcing, esse é o momento. Então, é realmente se desenvolver em strategic sourcing, ter essa capacidade analítica e conhecer o mínimo ali. A gente não fala, né, eu comento que os compradores não precisam ser especialistas em inteligência artificial. Ninguém quer um especialista em inteligência artificial, mas ele precisa conhecer o mínimo do que a inteligência artificial pode trazer para compras e como ele pode utilizá-lo. Então, esse skill ele precisa ter. Ele precisa se desenvolver, ele precisa entender onde a tecnologia está, o que as empresas já estão fazendo, como ele pode utilizar a inteligência artificial para benefício da empresa, para benefício do trabalho dele. Então, esse desenvolvimento também na tecnologia ele precisa ter. Perfeito. Você comentou justamente um ponto que eu também concordo bastante com você, que é essa questão analítica, né?
Não adianta gerar um monte de insight, inteligência, né, através dos dados que a IA consegue, né, monitorar e fazer uso, e eu não consegui aplicar. Exatamente. Então, de fato, concordo muito com isso que você disse, essa questão analítica, né, de eu poder analisar, porque muitas vezes o que ela vai fazer é traçar rotas, né, inclusive. Então, por esse caminho, por aquele. Exato. E aí, se eu não conseguir analisar o que é melhor para a empresa naquele momento, pode ser que eu ainda assim, né, com tudo isso me ajudando, com toda essa parceria, vamos dizer assim, né, ou com esse suporte dado pela inteligência, né, artificial, através dos dados, pode ser que ainda assim eu tome uma decisão que não seria melhor naquele momento. Você comentou essa questão analítica, beleza, né, um ponto. E esse é o ponto que a gente fala muito, Leonardo, essa questão de saber fazer perguntas. Você acha que ela tem que ser considerada também quando eu falo de Com inteligência certeza. artificial? Com certeza. E aí entra muito no estudo da inteligência artificial também. Como fazer as perguntas? Que perguntas que eu tenho que fazer para ter, de fato, a informação que eu quero, ou ter a visão que eu quero. Então, sim, é um skill que aí vai para o skill de comunicação, né? O comprador ele precisa desenvolver o skill de comunicação para conseguir saber que perguntas ele tem que fazer para trazer os benefícios que ele precisa. Então também estamos, ó, já tem um novo estrategista, um estrategista de perguntas, inclusive. Né? Exatamente, Tem que exatamente. saber exatamente de maneira estratégica o que ele quer saber, né? As perguntas que têm que ser feitas ali. Exatamente. Ela A vai pergunta. responder, mas as perguntas têm que ser bem formuladas, sem dúvida nenhuma. Perfeito, Leonardo. E tem alguma tecnologia que pensando, né? IBM sempre que a gente imagina, né? Tecnologia, né? Base, a fundação, né? Da IBM. Tem alguma tecnologia emergente que vocês já estão de olho, né? E que você acredita que vai revolucionar o setor de compras, por exemplo? Dentro de compras, o que eu tenho acompanhado bastante são os modelos generativos de inteligência artificial. Então, para quem não tem muita informação sobre isso, mas ele traz todas as análises e informações que a inteligência artificial já traz, mas em linguagem natural. Então, fica muito mais fácil o entendimento é, dos funcionários, dos compradores, em relação ao que está trazendo de insight, ainda mais claro, né? Então, é um avanço interessante esse modelo generativo. É, e algumas empresas já estão atuando assim, e há uma tendência também de mercado, que é combinar a inteligência artificial com o blockchain, para ter uma rastreabilidade e insights vindo dessa rastreabilidade de todo o processo, e também para análise de riscos, ESG e similares. Então, mas aí eu acho que já é um step bem futuro, né? A gente primeiro precisa amadurecer a inteligência artificial como está. Amadurecendo isso, a gente tem essas possibilidades de trazer a inteligência artificial generativa, de trazer uma implementação junto com o blockchain. Entendo que isso vai ser de fato o que a gente vai fazer no futuro. Mas primeiro, realmente precisa estruturar a utilização da inteligência artificial na área. Perfeito, Leonardo. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando de plataforma e ferramenta e vou convidar os nossos ouvintes, né, a visitarem o site da GoEpic, www.goepic.com.br. Vocês já conhecem, né? Sabem o caminho. Basicamente, né, muito do que a gente está falando aqui agora é o que a GoEpic entrega, né, para o mercado. E se você ainda está fazendo, né, uso de atividades ou tarefas, né, está executando essa atividade de maneira manual, a tua concorrência agradece. Tá? Então, de fato, é um tema que ele é crítico hoje, né, para essa mudança de maneira estratégica de compras. E aproveitando esse gancho de ferramentas, Leonardo, para quem está começando agora, né, ou quer aplicar IA em compras, por onde você recomenda que esse profissional comece? Primeiro, como a gente comentou, estruturando dados. Então, tendo os dados estruturados em uma fonte única de informação, é por aí que tem que começar. Uhum. Tendo isso, eu sugiro que as empresas comecem aplicando nos processos, principalmente processos repetitivos, como análise de gastos ou automação de requisição, iniciativas que são de baixo risco, mas que podem já mostrar um valor rapidamente do resultado da inteligência artificial. E isso já vai motivar tanto os compradores como a empresa em ampliar a utilização de inteligência artificial em compras. Então, começaria primeiro ali com o que é baixo risco,
que tem um alto volume, mas que é um processo repetitivo e que o risco é baixo, e aí com isso já ter resultado. E aí ampliando conforme a maturidade da utilização vai crescendo ainda da empresa. Então Perfeito. começaria ali pelo mais simples. Perfeito. Então, de fato, o que você está dizendo é que começar por uma dor que vale a pena resolver, né? Então, que realmente hoje traz algum tipo de dificuldade, seja nível de operação ou até nível de estratégia, porque essa repetição, né, essa automatização manual. A gente falou antes no começo, né, de automatizar, a pessoa já está fazendo algumas coisas de maneira automatizada, mas de fato é começar você algo que não seja tão crítico, que vale a pena resolver, e o terceiro ponto que você citou, que você possa É, repetir. com baixo risco, né? Uhum, Que seja fácil de resolver, que traga resultado rápido, possa trazer resultado rápido, perfeito, e vai começando, obviamente, com a estruturação dos dados. perfeito. Ótimo. E trazendo as pessoas, né? Você imagina as pessoas certas, né? Inclusive, Com certeza. eu imagino que no papel que você tem hoje, né? Como head, é fundamental, né? Esse time tá também, né? Disposto e direcionado a isso. Exatamente. Já enraizado na cultura do time que realmente esse é o caminho. Beleza, perfeito. E quais indicadores, Leonardo, você acredita? Indicador, né? A gente está falando de KPI, você costuma acompanhar para medir o sucesso dessas iniciativas com IA? Tá. Acho que o principal indicador, e já é muito utilizado na área de compras, é a satisfação do usuário. Então, é acompanhar a satisfação do usuário, principalmente nas frentes que estão sendo utilizados AI. A satisfação está maior do que antes da aplicação, a satisfação está menor, a gente está tendo reclamações ou não, a gente está recebendo de fato feedbacks positivos da automação ou da utilização da inteligência artificial. Então, para mim, o principal KPI realmente é o feedback do usuário. A gente consegue também ter KPIs para acompanhar a adoção da inteligência artificial, seja do time, seja dos usuários, resultados, então quais foram os resultados obtidos, financeiros, mas esses eu me balizaria principalmente no feedback dos usuários. Muito bom. Então, o principal KPI aí que a gente pode monitorar é justamente, né? Se os usuários estão contentes, né, com o uso, se estão fazendo uso. Com certeza. Excelente, muito bom. E existe alguma aplicação em IA, Leonardo, que você ainda considera que não foi muito explorada, que você poderia compartilhar, né, com os nossos ouvintes que tem, de fato, né, um grande potencial, mas não foi muito explorada ainda? Tem duas frentes que eu entendo, elas se conversam, mas que eu entendo que ainda a gente não está explorando muito, a gente, que eu digo mercado como um todo, não está explorando muito a utilização da inteligência artificial. E faz sentido, porque a gente está numa evolução de maturidade, mas hoje a gente explora muito questão de automação, de predição, de avaliação de contrato, avaliação de RFP, mas a gente ainda não explora tanto no cadastro de fornecedores, na avaliação de riscos, no acompanhamento dos nossos parceiros em relação a ESG, em relação à sustentabilidade. Então, acho que é pouco explorado, mas que pode gerar ali um ganho importante de redução de trabalho operacional, de workload, trazendo novos insights e deixando ali o gerenciamento de fornecedores de forma geral de uma forma mais acurada. Então, acho que ali é uma boa oportunidade que ainda não é tão explorada, mas com a aplicação de AI, tanto no processo todo de cadastro e avaliação de risco, quanto no acompanhamento das ações de sustentabilidade desses fornecedores, é algo que realmente é uma grande oportunidade. Perfeito. E você já chegou a ver alguma aplicação, Leonardo, de IA no que diz respeito à parte de negociação? Você trouxe alguns exemplos, que foram muito bons, né, inclusive, desses dados que são fornecidos, né, pro negociador, né, no momento da negociação, ou pro comprador, se ele mesmo fizer a negociação. Você chegou a testar alguma coisa já no sentido de a IA trazendo informações, sim, mas de uma maneira contextual, né, específica, às vezes dependendo de acordo com o histórico, ou eu entendendo um pouco mais, né, de quem é aquele fornecedor, até a forma de abordagem ser contextual, ou algumas pessoas falam até de emocional, né, se é algo que de fato traz proximidade. Chegou a testar algo nesse sentido? Ainda não,
Pessoalmente ainda não, mas eu sei que o mercado já tá praticando isso de forma embrionária ainda, né? Alguns Uhum. testes, em modelo de teste, mas eu acho extremamente interessante. Acho que também faz parte da maturidade, da evolução, do que é esperado da tecnologia para trazer também os insights, as informações que os compradores precisam. Então, acho que esse é o caminho. Acho que essa é a evolução da tecnologia. São os steps. A gente realmente precisa. Tem que ter um início ali, né, com a avaliação de dados, com a estruturação, com a aplicação aos poucos, mas o grau de maturidade tende a chegar a isso, sim. Perfeito, perfeito. E a gente tem uma. Aí a gente está falando, né, do mundo fantástico, né, da IA, o que ela pode fornecer, de fato. Muitas vezes para chegar nisso tem um caminho longo, né, que tem que ser percorrido. Você falou, inclusive, né, dessa questão da estruturação de dados. Tem questões culturais, né? Quem eu escolho para fazer parte desse time. Teve pontos que você mencionou que foram muito importantes também, que é essa questão, né, aí já do perfil do comprador, né? Tem que ser um perfil mais analítico, trazer as pessoas certas, né, quando a gente está falando de inovação, trazer as pessoas certas, até porque tem uma questão ali, né, de psicologia e não de tecnologia, que a gente mencionou, né, há pouco. E o caminho, que muitas vezes não é tão simples, ele pode estar relacionado justamente a software, né, a plataforma. Então, a pergunta bônus, né, que eu quero te fazer é: hoje, quais os principais problemas, né, que você enfrenta, ou pode trazer algo histórico, né, não precisa ser especificamente na IBM, pode ser, não precisa citar também, né, se não for o caso, se for muito cabeludo o problema, que você já enfrentou, tá, no que diz respeito a software ou plataformas, né, durante a implantação, inclusive, plataformas de gestão de compras. Acho que tem alguns desafios, né, quando a gente fala de uma implementação de uma plataforma de gestão de compras. O primeiro, como a gente comentou, é a resistência. Então, ela sempre vai existir quando a gente está mudando um processo ou mudando um sistema. Então, esse é o principal. É, Na IBM eu não tive essa experiência, mas considerando ali a minha experiência de mercado, já tive algumas experiências que a implementação de um novo sistema ela gera alguns atritos também entre as áreas. Então, como gerenciar bem isso entre as áreas que fazem parte do processo, que são impactados por esse sistema, uh, e como garantir que o sistema, de fato, ele vai cumprir o que foi prometido, né? Então, muitas vezes a gente implementa o sistema esperando um resultado e, na verdade, aquele sistema ele não vai entregar o resultado esperado, ele não entrega. E aí gera um sentimento de frustração geral dentro da companhia. Então, acho que esses são as principais vivências que eu já tive no passado e que realmente são desafios em relação à implementação de um novo software, de uma nova plataforma. Perfeito. E realmente, como tem questões, né, culturais que a gente mencionou antes, né, a própria questão da mudança em si, né, quanto mais fricção, né, a gente fala que a ferramenta pode gerar também, pode ser um problema que complique essa adoção, né, Com certeza. no futuro. E o que pode acontecer também é muitas vezes as ferramentas, né, querendo ensinar a empresa a funcionar do jeito dela, do jeito que a ferramenta, né, funciona. Às vezes é uma coisa meio quadrada, ou essa questão que a gente falou antes da customização, acaba levando justamente, né, essa complexidade maior. E o ideal é que a ferramenta se adapte à operação da empresa, né? Não o contrário. Não Com é certeza. passar isso aí goela abaixo, né? Sim, eu acho que essa é uma das principais dores quando a gente implementa o sistema. Que é tem que adequar a empresa ao sistema e não o sistema à empresa. Então, é uma dor de cabeça grande. Perfeito. E esse é um outro ponto, né? Inclusive, como empresa de tecnologia, tem algumas provocações que eu faço para o meu time também. Igual eu imagino que você deve fazer muitas, né, para o time, ó, não, vamos lá, essa questão cultural, né? A gente tem que puxar, né, muitas vezes o time ali e envolver eles, né, de maneira adequada. Então, o que a gente pensa hoje quando eu falo, né, justamente de produto, plataforma, é que o ideal, né, ou a melhor tecnologia, a melhor plataforma é aquela que acaba desaparecendo no dia a dia, né, dos nossos clientes. Então é justamente eu pensar, né, ok, se meu cliente está habituado a fazer uma requisição
Hoje ele faz de maneira manual, mas ele está habituado a fazer isso via Teams, por exemplo, ou qualquer ferramenta de comunicação, né? Discord, Slack, assim por diante. Preciso realmente, né, trazer a GoEpic como plataforma principal, e às vezes tem muitas questões de treinamento, fricção, né? Poxa, vou aprender outra ferramenta, né? Então, eu acho que o que eu insisto com o nosso time aqui internamente também é isso, no que diz respeito à tecnologia. O ideal, como GoEpic, é que a gente, no dia a dia, seja quase imperceptível para esse cliente. A inteligência está acontecendo, eu estou gerando os dados, né, que são esperados como uma solução completa, porém, o processo ele continua fluido. Então, eu não trago justamente essa barreira, né, ou essa fricção no dia a dia dos clientes. Exato. Isso é algo muito positivo, Leonardo. Né? A gente vem vendo essa questão da adoção, ela tem sido mais fácil e tem envolvido mais, né, as empresas, por não existir justamente uma fricção, uma necessidade gigante, né, de eu entender um novo produto. Ter que passar por implantações, né, complexas e por aí vai. Né? Integração de sistema ainda é um desafio, né, que depende muito da infra, né, do que está disponível ou não. Às vezes alguns sistemas não têm nem API, né, para a gente poder avançar com isso. Mas o futuro ele exige isso da gente, né, essa centralização de dados. Não vejo fazer sentido um comprador estratégico tendo que acessar o sistema A, o sistema B, o sistema C, e aí caixa de e-mail, né, de correio. Aí totalmente diferente, né? Exatamente. Você deve ter alguns casos assim, né, nesse sentido aí que você teve que resolver no passado, imagino eu, nessa questão de produtividade. Com certeza. A gente perde muita produtividade com isso, né? Quando tem 2, 3, 4 sistemas, não adianta. O comprador ele vai perder produtividade, às vezes tem que colocar a mesma informação em diversos... Não é o que é esperado, e é um custo para a empresa, porque ele não está produzindo, mas a gente está ali tendo esse custo de qualquer forma para fazer uma tarefa que muitas vezes não faz muito sentido, só porque a gente tem diversos sistemas. Então, realmente é uma oportunidade. Perfeito, Leonardo. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio, né, com a sua contribuição que foi maravilhosa, Leonardo. Para você, né, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui, você já sabe, então se você curtiu o episódio, tem vários outros episódios ali também, tá, para você poder absorver, né, o conhecimento de pessoas muito experientes, assim como o Leonardo. Então, acessa lá o GoEpic Podcast. Você vai ver muita conversa boa, tá? No que diz respeito a compras, tecnologia, inovação e, de fato, né, o que está sendo feito de diferente no mercado de compras. Então, segue o podcast, compartilha com a sua rede e a ideia é que sim, que a gente transforme o procurement em algo que seja estratégico. Leonardo, que aula! Muito obrigado. Tá? É sempre bom ouvir, né, com quem de fato está no dia a dia, né, na operação, e está lidando, de fato, né, com desafios e oportunidades que a IA vem trazendo para o mercado, na prática. Né? A gente não ficar só falando de futuro, mas então mas de fato trazendo, né, exemplos práticos, igual você compartilhou aí com nossos ouvintes. Pé no chão, né, e olhar no futuro. Então, muito obrigado, tá, pela visão que você compartilhou aqui comigo, com os nossos ouvintes. E com certeza, não tenho dúvida que esse papo que a gente teve aqui hoje vai abrir a cabeça, né, a mente de muitas pessoas. Show de bola, que bacana. E obrigado você, Wellington, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E é isso. Acho que esse é o caminho e espero que realmente ajude aí os compradores, os líderes de compras nessa jornada que vale muito a pena. Ela é estratégica, demanda tempo e vale muito a pena. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá e um grande abraço. Obrigado. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.